O medo fez com que o profeta Elias deixasse pessoas essenciais para trás. O medo, quando se assenta no meu e no seu coração, ele faz com que nós venhamos expulsar da nossa vida pessoas que seriam um tratamento de Deus para nós, bênção de Deus para nós, pessoas que seriam essenciais em um momento desafiador como esse que o profeta Elias estava enfrentando, de ameaça de morte. Ele precisaria de alguém que fosse, os seus olhos na nuca, mas ele deixa o seu discípulo para trás, ele deixa histórias de vitórias e glórias para trás. O medo tem feito muitas pessoas olharem para frente e se esquecerem do que já viveu lá atrás. O medo fez o profeta, meu irmão e minha irmã, se esquecer do que ele já tinha vivido. Que o medo não se assente no seu coração, que o medo não apague o que Deus já fez e tem poder para fazer na sua vida. Charles Spurgeon disse que diante de um inimigo derrotado, Elias bateu em retirada. Charles Spurgeon disse que Elias estava diante de um inimigo derrotado, mas mesmo estando diante de um inimigo derrotado, Elias bateu em retirada, porque o medo, quando se assenta em nosso coração, ele faz com que nós, ainda que em cenários de vitória, venhamos enxergar apenas derrotas, meu irmão. Então ponha isso no seu coração. O medo me faz deixar vitórias para trás. O medo faz com que eu não me lembre daquilo que me traz esperança. E a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Olhe para a sua história e veja como Deus já se moveu nela. Veja as portas que Deus abriu, os livramentos, veja as curas, veja o que Deus já fez na sua história. Isso é só uma amostra do que Ele pode fazer agora diante do seu inimigo. Talvez era isso que o profeta precisava trazer no seu coração. O capítulo 19, verso de número 4, diz o seguinte: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e ali pediu a morte. O medo desequilibrado te põe no caminho do deserto. O medo desequilibrado te faz caminhar governado pela solidão. Elias, quando permite o medo entrar na sua vida, ele caminha em direção ao deserto, governado pela solidão. Ponha isso sobre o seu coração, meu irmão. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse e acaba se rebelando contra a verdadeira sabedoria ou prudência, que quer dizer, é a capacidade de trazer progresso contínuo, quer dizer, a capacidade que temos de vivenciar progresso contínuo. Então, quando eu me isolo e busco o que é de meu próprio interesse, eu acabo me rebelando contra aquilo que seria essencial para que eu vivesse progresso contínuo. Então Elias, quando ele deixa o seu servo, ele deixa histórias de vitórias e glórias para trás, ele vai caminhando em direção a um deserto governado por uma solidão. Grava isso: o medo de encarar realidades tragáveis, porém deturpadas pelo medo, fez Elias, aquele que significa Eliahu, Senhor é o meu Deus, pedi a morte. Grava isso: o medo de encarar realidades tragáveis. Existem realidades, meu irmão, que elas são tragáveis, dá para descer, é difícil, mas a gente tem que engolir. Mas há pessoas que, governadas pelo medo, elas não querem enfrentar realidades tragáveis. Se tem algo que precisamos como homens e mulheres de Deus, é encarar as realidades, como Romanos capítulo 4, verso 18, diz que Abraão, reparando porém que o seu corpo já era amortecido, Abraão reconheceu a realidade, porque eu já disse aqui um dia, a fé não exclui a realidade, a fé te linka com possibilidades, Então, escute isso: o medo, ele te faz de alguma maneira fugir de encarar realidades que são, meu irmão, tragáveis. Quantas pessoas elas têm desafios pela frente, mas o medo faz com que elas não encarem essas realidades. Eu disse aqui no culto, quantos casais precisam sentar e encarar algumas realidades que são duras, mas são tragáveis. Olha, não pode ter mais esses termos. Olha, não pode ter agressão. Olha, não pode mais
ter esses caminhos que nós estamos caminhando por eles. Olha, não pode ter mais isso, olha, não pode ter mais aquilo, vamos consertar isso. Mas quantas pessoas, por não conseguirem encarar uma realidade dura, mas tragável, se tornam homens e mulheres governados pelo medo e caminham em direção à desgraça, meu irmão. Então põe em seu coração o medo de encarar realidades tragáveis, porém deturpadas, fez com que Elias, aquele que quer dizer o Senhor é o meu Deus, pedir a morte. Quantas pessoas não estão conseguindo encarar realidades porque o medo está governando a vida delas? Sabe, mulheres que não conseguem sentar com talvez os maridos disserem, ó, nunca mais você me põe a mão, porque se você me pôr a mão, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra você, olha, eu vou para casa da minha mãe, mas eu não aceito mais ficar sendo espancada por você. Mas o medo de encarar essa realidade, o medo do que será da vida dela, faz com que ela seja governada pelo medo e tolere. E muitas das vezes, meu irmão, numa agressão futura vem a morte, vem um assassinato, vem uma facada, vem uma paulada na cabeça. Meu irmão, grava isso no seu coração. O medo não pode te impedir de encarar realidades tragáveis. Põe isso no seu coração. O medo não pode, sabe? Então o profeta está vivendo esse processo de agora vale, esse processo de, sabe, de descida, esse processo de lamaçal, de dificuldade. Mas uma virada começa a surgir na vida do profeta. E quando que o profeta começa a vivenciar essa virada? A palavra do Senhor, meu irmão, ela vai dizer em 1 Reis 19:5 o seguinte, diz assim a palavra do Senhor, olha o que diz: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Quando que o profeta Elias começa a viver uma virada na sua vida? O texto diz que ele encontra um zimbro, um arbusto. Ele encontra um arbusto e se você for dar uma pesquisada aí, você vai ver que esses arbustos, esses zimbros, eles cresciam aproximadamente 2 metros e pouco, quase 3 metros, e proporcionava muita sombra. A virada começa a acontecer na vida do profeta Elias, que está governado pelo medo, quando ele encontra um zimbro, um arbusto, um lugar de descanso, um lugar de sombra, e ali ele consegue descansar. Muitas das vezes a vitória começará a surgir em minha vida e em sua vida quando nós aprendermos a descansar, meu irmão. Nada de ficar emendando uma vitória na outra, uma batalha na outra. Nós precisamos de pausas. Nosso corpo precisa de pausa. Nossa vida precisa de algumas pausas para que nós possamos descansar, recuperar a nossa energia, recuperar o nosso ânimo e depois voltar para as batalhas. Muitas pessoas estão governadas pelo medo. Muitas pessoas estão aprisionadas no deserto. Muitas pessoas, meu irmão, estão em profunda depressão porque não conseguem dar uma pausa no seu raciocínio, na sua mente, não conseguem descansar a mente, descansar o físico, não conseguem descansar a sua alma no Senhor. E olha o que o texto diz aqui no versículo 5, ele deitou, não apenas deitou, e ele dormiu. Grava isso no seu coração. Nós precisamos descansar, nós precisamos de um bom sono. Após grandes vitórias, após grandes batalhas, após grandes jornadas no deserto, nós precisamos de uma pausa para descansar. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero que você ponha em nome de Jesus isso no seu coração. O Salmo 91, versículo de número 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que se refugia no Senhor. Se você tiver aí uma Bíblia aí, ô, gente boa, que a gente está gravando aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho, olha o que diz o Salmo, queridão, 91, rapidinho, sem cortes, hein? A gente tenta gravar os vídeos aí, numa sequência direta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o Salmo 91 não pode ficar aberto em nossas estantes, nos nossos racks da vida. O Salmo 91, ele tem que ser praticado e colocado no nosso coração. Nós precisamos descansar à sombra do Onipotente, porque aquele que descansa à sombra do Onipotente, ele dirá para o Senhor: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu lugar secreto. Meu irmão, muitas pessoas,
elas estão em uma profunda depressão, elas estão em um estado de estafa mental tão profundo, porque elas não estão conseguindo descansar, desligar um pouco. Você tem que desligar um pouco de algumas coisas, você tem que cuidar um pouco da sua saúde, você tem que cuidar, na verdade, muito da sua saúde, você tem que cuidar um pouco de você, você tem que ter um tempo para você, você tem que dar um tempo para o seu físico, para o seu organismo, você tem que descansar, sabe? Elias começa a viver uma virada porque ele encontra um zimbro, um arbusto, descansa, ele deita, dorme. E diz que quando ele deita e dorme, o que acontece quando ele deita e dorme? A palavra vai dizer, meu irmão, que o anjo do Senhor lhe tocou e lhe disse algo. Há muitas pessoas que querem ouvir algo de Deus, mas não conseguem deitar e se apegar no sono. Há muitas pessoas que querem experimentar uma virada, mas não aprenderam a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, meu irmão. Olha o que diz o versículo de número 5, deitou, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou e disse, levante-se, coma. A provisão de Deus, a porta de Deus talvez estará diante de você quando você aprender a descansar no Senhor, a repousar no Senhor, a confiar no Senhor, meu irmão. Ponha isso no seu coração, guarde isso em nome de Jesus. Após rotinas exaustivas e grandes batalhas, precisamos aprender a descansar, meu irmão, a descansar. Se você pegar nos evangelhos, Marcos capítulo 6, 30, abre aí, pega a sua Bíblia aí, sem corte, a gente grava esses vídeos aí, que é direto mesmo, tá bom, gente? Marcos, Evangelho de Marcos, rapidão, capítulo 6, gente boa, o versículo 30 diz assim, vamos lá? Marcos 6, verso 30, palavras de Jesus aos apóstolos. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, Jesus, venham repousar um pouco à parte em um lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Olha o que Jesus falou para os apóstolos que não estavam tendo tempo de comer, porque havia uma multidão desenfreada vindo e vindo, e eles não tinham tempo, eles estavam ali trabalhando, anunciando, ministrando, curando, batizando. Sabe o que a palavra vai dizer? Que Jesus falou para eles, dá uma pausa. Venha, vamos nos retirar aqui um pouco, vamos para um lugar deserto para que vocês possam descansar. Aprenda a descansar no Senhor, aprenda a descansar o seu físico, descansar a sua mente. Meu irmão, essa é uma mensagem de Deus para você. Aprenda a descansar, porque muitas vitórias, muitas portas vão vir depois que você aprender a descansar no Senhor, como diz o Salmo 91, verso de número 1. E aí, para você guardar isso no seu coração, olha o que a palavra diz, Salmos de número 3, versículo 5, diz assim, lá no início de Salmos 3, versículo de número 5, achou sua Bíblia aí? Se não achou, queridão, pega ela aí. Salmos, capítulo de número 3, verso 5, diz assim, eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Meu irmão, nós temos que aprender a deitar e nos apegarmos ao sono. Você precisa de sono, você precisa descansar. Passa no médico se for preciso, ore, peça ao Senhor, mas se for preciso, passe no médico. Se for preciso, tome medicamentos, mas você precisa pegar no sono, meu irmão. Olha o que diz Salmos capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando o profeta Elias começa a vivenciar uma virada, quando ele descansa, quando ele encontra um lugar de descanso, de repouso, você precisa encontrar um lugar de descanso, um lugar de repouso. Você precisa encontrar um lugar de sombra. A igreja é esse lugar de sombra, de descanso. Sabe, o seu quarto, um lugar secreto, orando, buscando, adorando ao Senhor, é um lugar de descanso. Você precisa encontrar um lugar de descanso também para o seu físico, para um rancho. Você precisa de um momento seu, assistir um filme, descansar. Você precisa se apegar no sono, porque o milagre na vida do profeta Elias aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 5, começa a acontecer quando ele deita, pega no sono, o anjo aparece. Então, põe isso no seu coração. 1 Reis 19, 6, para a gente caminhar aqui para concluir. Elias olhou e viu perto
perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Meu irmão, se você pegar do versículo 6 ao versículo 8, você vai ver algumas coisas. Enquanto o profeta dormia, o Senhor enviou o anjo para suprir suas necessidades. A resposta de Deus pode vir para a sua vida quando você começar a descansar, a se apegar no sono. Segundo ponto que eu aprendo aqui no versículo 8, o alimento certo te faz caminhar distâncias longas. Do que você tem se alimentado? Você tem se alimentado do quê? O que tem entrado pelos seus ouvidos? O que você tem se alimentado, meu irmão? E aqui eu estou falando espiritualmente, qual é o seu alimento? Você está se alimentando do quê? Quem você está ouvindo? O que você está lendo? Sabe, o que você está absorvendo? Absorvendo dos ambientes que você frequenta. Dependendo do que você está comendo, você caminha longas jornadas. Olha que refeição que o profeta teve, capaz de fazê-lo caminhar 40 dias e 40 noites. Dependendo do seu alimento, você vai caminhar longas jornadas. Você vai trilhar longas jornadas, mas dependendo do que você tem permitido entrar para dentro, meu irmão, você não vai caminhar nem 10 metros. Põe no seu coração. E para a gente fechar, 1 Reis 19, versículo 9, ele está, meu irmão, na caverna. Ele está na caverna, entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Olha o que diz aí, versículo 11, vamos ler o 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas da espada, só fiquei eu. Eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: saia e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som suave, sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Grava isso e aqui oramos, meu irmão. O Senhor pode estar em coisas singelas e simples. Há muitas pessoas esperando Deus em grandes manifestações, em grandes espetáculos. E muitas vezes Deus está em coisas simples. Deus, ele tem poder para se revelar diante de coisas grandes. Tem. Quando você pega Moisés lá no monte, raio, relâmpago e o Senhor falando. Sim, meu irmão. Sim, sim. Mas aqui o socorro estava em uma voz suave. Deixa eu dizer algo para você aqui, e aqui eu quero orar com você. O Senhor às vezes está em coisas simples. E muitas vezes nós estamos esperando coisas grandes e não estamos enxergando e nem ouvindo Deus, porque Deus está em coisas simples. Deus está no seu café da manhã, no seu almoço. Você está esperando uma bola de fogo descer do céu e Deus está falando assim: eu sou o Deus que trouxe provisão e te dotou da capacidade de pôr pão na mesa. Eu sou o Deus que te dotou de saúde para você levantar e trabalhar. Você está esperando de alguma maneira, meu irmão, ver uma carruagem de fogo descer dos céus. Há muitas pessoas que não estão conseguindo sair das cavernas da sua vida porque elas estão esperando Deus em algo miraculoso. E Deus às vezes está em coisas simples. Aprenda a enxergar Deus nas coisas simples, porque nem sempre Ele se revela apenas naquilo que é espetaculoso, miraculoso. Deus às vezes se revela naquilo que é simples e singelo. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor auxilie você, que estava sendo governado pelo medo, mas que em nome de Jesus, a partir de hoje, vai descansar no Senhor, vai sair dessa caverna e vai testemunhar um novo tempo de Deus. Deus abençoe sua vida.